Então, gente, muito obrigada a vocês que me lembraram, começou a gravar. E daí? E aí, quem tá falando, Railson? E aí, Railson, tudo bom? Gente, boa tarde para vocês. Queria dizer, né, que quando vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer tanto pelo chat, como também, que nem Railson fez agora, né, ligando o som e perguntando com a voz. Só ter cuidado para não ficar atropelando, todo mundo querer fazer do mesmo tempo. Mas aí a gente vai. Eu fiz um slide para a gente ver hoje aqui, mas talvez em alguma hora da explicação eu pare de apresentar e volte aqui para falar com vocês mostrando o rosto. Enfim, vocês me avisam também se vocês vão conseguir ver, viu? Deixa eu começar. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Tá. Então, hoje a gente vai falar sobre grandezas físicas e unidades de medida. Como vocês também podem perceber, vocês têm colegas não só da sala de vocês, né, mas da outra turma também, tá? Oitavo e nono hoje, juntos. E aí eu vou ver se eu vou continuar fazendo as duas turmas juntas, um tema em comum, ou se eu vou começar a separar e ser um dia por semana só. Por exemplo, na quinta-feira, aula só para o oitavo ano, na sexta-feira só para o nono. E aí começar a dar os conteúdos da disciplina de vocês mesmos, assim, do oitavo ano e do nono ano, ou se a gente vai continuar fazendo junto. Aí eu queria depois saber o feedback de vocês, o que é que vocês acham que seria mais interessante. A Samuel já disse que seria melhor separado. Pronto, a gente vai fazer essa semana, né? Hoje e amanhã juntos. E aí vocês já me dizem amanhã o que se vocês preferem que seja separado, tá bom? Então vamos lá. Começando hoje, né? Aqui a nossa aula. Certo, Pierre. Então a gente vai falar sobre grandezas físicas e unidades de medida. Esse tema, eu acho assim, ele importante a gente conhecer, porque a gente vai usar muito durante toda a disciplina de ciências e também, assim, matemática também, outras coisas vocês vão ver também, grandezas físicas e unidades de medida. Então, é importante que a gente conheça. Vamos lá. Então, primeiro, o que seria a grandeza física? Então, aqui a definição. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas ou geométricas. Então, são coisas que a gente pode sentir através dos nossos sentidos, né? Meio redundante. Como, por exemplo, nessas imagens aqui. O que é que vocês acham que elas estão representando? Essa primeira imagem. Pode falar aí no chat. Peso? Peso. No caso, a massa aqui, né? O que é que esses meninos estão fazendo aqui? Estão comparando o quê? Altura. Isso. Então, estão comparando aqui comprimento, né? E temperatura. Essas coisas todas que a gente está falando aqui são coisas que a gente consegue ter uma medição delas, né? Então, a gente consegue estimar a massa de alguma coisa, a gente consegue estimar o tamanho de alguma coisa, saber se a água está quente ou frio, a gente consegue ver essas coisas, sentir, através dos nossos sentidos. E são coisas. É importante falar também que a gente pode quantificar essas coisas. É importante falar isso, que as grandezas elas têm que ser quantificadas, ou seja, a gente tem que atribuir, deve poder atribuir um número a elas. Então, o histórico das medidas aqui, só para a gente fazer uma contextualização. Antigamente, a gente usava o quê? O corpo humano para poder medir. Então, a gente está vendo aqui na primeira imagem uma palma de mão. A gente, na segunda imagem, tem uma polegada. E na terceira imagem, uma pessoa andando, fazendo passos. Então, o corpo humano foi o primeiro, como se fosse assim, a primeira estimativa de medida que a gente fazia. A gente utilizava o padrão do corpo para comparar o tamanho das coisas. Então, até hoje a gente usa, por exemplo, a televisão, a gente fala que a nossa televisão tem 40 polegadas, 50 polegadas, que significa o quê? Justamente é uma estimativa aqui que foi baseada na polegada humana. Então, no começo da história das medidas, a gente media utilizando principalmente os parâmetros do corpo humano. Só que tem uma falha nisso. Por quê? Nós não somos todos iguais, né? Então, se eu sou mais alta ou outra pessoa é mais baixa, minha mão provavelmente vai ser maior do que a mão dessa pessoa.
Então, as medidas elas não ficam padronizadas, elas têm um certo desencontro aí, porque cada corpo, cada pessoa é diferente. Então, da mesma forma, também os passos. Então, por exemplo, você já ouviu falar de milha, que é uma unidade que é muito usada nos Estados Unidos. A primeira milha, ela foi feita quando a pessoa dava 1.000 passos, aí dizia que era uma milha. Só que também, da mesma forma, os passos de cada um de nós não é igual. Então, se eu der 1.000 passos, a medida, se a gente for medir em quilômetros, vai ser diferente do que o passo que Pierre der, os 1.000 passos dele, do que o de Railson der. Então, assim, foi por isso que depois começou-se a adotar um sistema padrão para as medidas. Tem também uma coisa interessante que nas sociedades antigas, como por exemplo, sei lá, nos faraós, no tempo das pirâmides, na construção das pirâmides, eles usavam a medição acho que era côcavo, eu esqueci como é o nome certo da medida, mas era a medida do cotovelo até o dedo, eu vou fazendo uma mão muito feia aqui, isso É aí, João. côvado, é côvado. Isso, côvado. Então, era a medida do cotovelo até o dedo maior da mão, era a medida do côvado, que era estimado com o faraó de lá. Então, usava a medida dele. Só que quando ele morria, tinha que trocar, né? Então, isso aí foi mudando com o tempo na história. Então, o exemplo que eu vou falar aqui é a da França. Então, esse território aqui que a gente está olhando, isso aqui, ó, é a França. Então, cada coisinha dessa aqui, ó, que eu estou circulando, era uma unidade de medida que era utilizada, era um padrão de medida que era utilizado. Vocês estão vendo que na França toda aqui tem várias. Então, assim, não tinha uma única forma de medir. Eles utilizavam diferentes unidades de medidas. Isso dificultava, de certa forma, a vida, porque se, por exemplo, esse primeiro aqui, eles são uma comunidade que utilizava o sistema de medida, aí ia trocar alguma coisa com essa comunidade aqui. O sistema deles não eram equivalentes, então dificultava até para fazer isso também. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Que eu não... 14 formas de medida, contou. Então, dificultava até a comunicação deles aqui, entre eles. E aí, o que aconteceu? Essa imagem aqui que vocês estão vendo, vocês sabem o que é isso? Representando o quê? É um período da história. Temos aqui a bandeira de um país, que é a França. Eu vou falar que é representando a Revolução Francesa. Então, durante a Revolução Francesa, né, que vocês vão ver, durante a Revolução Francesa, que vocês vão ver melhor em história, né, mas basicamente a população estava saturada da forma como estava sendo administrada, e aí fez essa revolução e mudou lá o sistema político na França, que é chamada Revolução Francesa. Quando isso aconteceu, uma das medidas também que foram feitas, além de todas as medidas políticas, econômicas, etc., foi também que eles padronizaram as unidades de medidas. Então, em vez de ter várias dessas unidades aqui, ó, eles criaram uma unidade apenas para toda a França. E eles adotaram. Assim, no começo não foi fácil, né? Porque se você está acostumado com uma coisa e aí obrigam você a fazer outra, é meio complicado. Mas, no fundo, foi melhor. Porque aí todos eles utilizavam o mesmo padrão de medidas e conseguiam fazer trocas de forma mais eficiente. E aí a unidade que eles utilizaram foi o metro, que a gente vê aqui, quilograma segundo, que é o que a gente conhece hoje. Essa imagem aqui que eu estou mostrando é quando o Napoleão, justamente, sim, eu esqueci de falar quando foi, a Revolução Francesa aconteceu mais ou menos ali em 1792. E aí, quando foi, em mais ou menos 1810, durante o Império de Napoleão Bonaparte, ele conquistou a França, está aqui. Mas o Império dele, ele espalhou para toda essa região aqui da Europa. Ele espalhou. E quando ele espalhou, a unidade de medida também se espalhou por essa região. Então, eles obrigaram, né, essas outras regiões, esses outros países, a adotarem o sistema métrico deles, que era um sistema métrico baseado não mais na parte do corpo humano, mas em fenômenos naturais. Por exemplo, o metro, eles utilizaram para fazer o metro, eles pegaram o Equador, a linha do Equador,
e mediram a distância do Polo Norte até a cidade de Paris, passando por Paris aqui até chegar no Equador, e dividiram esse número por 10 milhões. E aí, os pedacinhos que sobraram, ele chamou de metro. Então, um metro era baseado nessa escala aqui da Terra. Então, o metro não era mais, por exemplo, parte do corpo humano. Não, era estimado de acordo com o tamanho da Terra. E qualquer pessoa de qualquer lugar da Terra poderia medir isso. Sim, mas tem uma coisa interessante aqui que eu queria falar também, que o Império de Napoleão Bonaparte ele não ficou assim, né? Depois ele foi derrotado nas guerras e aí a França voltou a ser só esse territóriozinho aqui. E esses países, né, voltaram a ser independentes. Só que a Portugal e Espanha, eles viram que era interessante o sistema métrico e eles continuaram utilizando ele como uma forma de padronizar também dentro do país deles essas unidades de medida. E aí eu queria colocar essa imagem aqui para mostrar para vocês, ó, esse ferro aqui, ele era que os franceses fizeram como uma comparação do metro. Então, esse era o tipo de unidade padrão, e ele ficava guardado lá dentro das coisas do governo, lá dos órgãos, para servir de comparação. Então, o metro padrão era esse. Todos os outros eram derivados desse metro aqui. Aí tinha também o peso aqui, que era de 1 quilo, também ficava guardado. Só que tinha um problema, né? Que esses materiais, eles poderiam ser perdidos, poderiam deteriorar com o tempo, e essas medidas também, por causa disso, serem perdidas. E aí, hoje, cada vez a gente utiliza um sistema mais sofisticado. Gente, as conversas paralelas aí no chat que eu estou vendo, viu? Então, hoje a gente usa não mais esses objetos como um padrão, mas utiliza formas mais modernas, como, por exemplo, o metro, ele é estimado como a quantidade que a luz percorre em determinada quantidade de segundos dentro do vácuo. Eu sei que é uma coisa estranha para a gente até entender isso, só que na ciência isso é uma coisa mais objetiva do que ficar dependendo de materiais, porque a velocidade da luz é constante. Então, a metragem, com isso a gente tem certeza que a metragem ela sempre vai ser a mesma. É uma unidade padrão. Vocês estão entendendo ou está ficando confuso? Responda aí no chat para mim. Estamos entendendo, professor. Certo, então vamos continuar aqui. Então, e aí, aqui eu coloquei essa imagem para mostrar. Hoje a maioria dos países eles usam o SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, que foi baseado nesse daqui, lá da França, que a França unificou primeiro. Esse sistema foi baseado nele. E a maioria dos países adotam, exceto esses países que estão em preto aqui, ó. Que país é esse? Aula de geografia, para ver quem está Estados sabendo. Unidos. Muito bem. E esses outros países aqui que eu confesso que eu esqueci. Ó, esses países aqui, eles são os únicos no mundo que não usam o sistema padrão do SI nos seus países. Então, eles são os únicos diferentões, vamos dizer assim. Mas isso eles acabam ficando em desvantagem, porque enquanto aqui no Brasil, por exemplo, a gente usa graus Celsius, na França usa, na maioria dos países da África, na Ásia, a gente fala que está a 30 graus Celsius, todo mundo entende. Nos Estados Unidos eles não vão entender se a gente falar com eles. Eles usam Fahrenheit lá, que é uma medida diferente, por exemplo, de temperatura. E aí, isso acaba dificultando a comunicação, até mesmo acaba dificultando o trabalho científico também, porque se todos esses países eles se comunicam de uma forma e esses outros não têm as formas próprias deles, acaba que eles ficam prejudicados, porque todo mundo fala a mesma língua, menos eles, né? Vocês estão vendo também que nessa imagem tem umas cores diferentes, né? Esse aqui é a passagem do tempo, então aqui está 1795, que foi quando a França adotou esse sistema de medidas, até 2000, que é essa cor mais clarinha aqui, ó, mais puxada para o azul. E aí, as cores dos países está relacionada quando quando eles adotaram. Vocês estão vendo que o Brasil, ele está bem próximo aqui